Em Apocalipse 22:16, o próprio Jesus evidencia que ele é o profeta deste livro, do último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas a favor das igrejas. Vejamos agora em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Mais uma vez, Jesus evidencia que ele é o profeta deste livro, do Apocalipse, escrito por volta de 98 depois da sua morte, depois da sua crucificação. Jesus espiritualmente revelou a João na ilha de Patmos. Jesus disse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo, o Senhor Jesus evidenciou que ele é o profeta do livro do Apocalipse. Queridos irmãos, o Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus e o Novo Testamento foi escrito após a crucificação de Jesus. O Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. E os livros do Novo Testamento iniciaram os seus escritos 50 anos após a crucificação de Jesus. O propósito do livro do Apocalipse é evidenciar a escatologia, o cumprimento das Escrituras na época da segunda vinda do Messias. Vejamos agora o Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Jesus disse que haveria necessidade de profetizar muitas vezes. Está aqui, Apocalipse 10, 11. Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Meus irmãos, esta profecia também jamais será cumprida da maneira que os bispos, os pastores e os padres ensinam para os seus fiéis. Como Jesus poderá profetizar outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis, vindo sobre as nuvens literais, ao som das trombetas dos anjos, num piscar e fechar de olhos, de um modo sobrenatural? Meus irmãos, com muita atenção, me acompanhem esta gravação. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, Jesus profetizou: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Esta profecia do Apocalipse, esta profecia do Senhor Jesus, jamais será cumprida da maneira como é ensinada expressivamente pelos bispos, os pastores e os padres. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 a 4, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que a segunda vinda do Cristo será no Oriente e que todo olho o verá. Meus irmãos, se Cristo vier sobre as nuvens literais, tocando trombeta com os anjos, como o povo cristão do Ocidente poderá ver? Todo olho verá. Devido à esfericidade da terra, se Jesus, o Cristo, vier no Oriente, os cristãos do Ocidente não poderão vê-lo. E assim vice-versa. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 a 4, que Cristo virá no Oriente. O Senhor Jesus também, há 2000 anos, nasceu no Oriente. E o mesmo deverá vir no Oriente, porque o Oriente é o berço das religiões. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz que Deus é um Deus imutável.
Em 1 Coríntios 14, 33, a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, mas sim um Deus de paz. Vejamos em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 e Apocalipse 3, versículo 12. Darei uma pedra branca e na pedra um novo nome. Esta profecia é do Senhor Jesus. E agora em Apocalipse 3, 12 diz: a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a pedra significa Cristo, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Aqui o Senhor Jesus disse que a segunda vinda do Messias, o Cristo no seu segundo advento, terá um novo nome. Esta profecia é do próprio Jesus. Meus irmãos, continuem com muita atenção os exames desta conferência. No Apocalipse 22, 2, Jesus disse: no meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Queridos irmãos e irmãs, a árvore da vida mencionada aqui no Apocalipse é um homem de vida. E o homem de vida mencionado no Apocalipse é a segunda vinda do Cristo. Queridos irmãos, uma árvore literal não pode produzir somente 12 frutos e ainda criteriosamente produzir um fruto a cada mês. Portanto, a árvore da vida mencionada aqui no Apocalipse está se referindo ao Senhor do segundo advento. E esta profecia foi dita pelo próprio Senhor Jesus, cerca de 98 anos após a sua crucificação. Vejamos agora em Apocalipse 17:15. Jesus disse: as águas que viste, onde se assenta as prostitutas, são povos, multidões, nações e línguas. O termo águas na Bíblia Sagrada está se referindo ao povo pecador. Em Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Se águas é povo pecador, nuvens, que é água purificada, está simbolizando povo purificado, povo santo. Então, quando Jesus diz que ele vem com as nuvens do céu e todo olho verá, Jesus está se referindo que ele virá no meio do povo purificado, no meio do povo santo. Vejamos agora em João capítulo 3, versículo 13. Quando Jesus estava instruindo Nicodemos acerca do renascimento, Jesus disse estas palavras: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Jesus havia descido do céu, se ele estava conversando com Nicodemos? Como ele diz que estava no céu, se ele estava conversando com Nicodemos? Afinal, Jesus nasceu como uma criança de Maria. Mas quando ele estava conversando com Nicodemos, ele disse que havia descido do céu. E também disse que havia subido ao céu. E também diz que estava no céu, mas ele estava em corpo físico conversando com o homem, com Nicodemos. Portanto, meus irmãos, o termo águas está se referindo a povo pecador, como o próprio Senhor Jesus evidenciou aqui em Apocalipse 17:15. Quando o Senhor Jesus disse que vem com as nuvens e todo olho verá, o Senhor Jesus está se referindo que ele virá no meio do povo purificado, no meio do povo santo, com a linhagem de Deus. Nesta passagem, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Se nós lermos em Daniel capítulo 12, versículo 10, esta profecia diz: muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados. Portanto, descerá do céu com grande brado. Significa que o Messias virá com a linhagem de Deus. Em Apocalipse 12:5, o próprio Jesus evidenciou que a segunda vinda do Messias não virá das nuvens literais. Aqui o Senhor Jesus disse: e deu à luz um filho, um varão, um homem, que há de reger todas as nações com a vara de ferro, com a palavra de Deus. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui o próprio Senhor Jesus diz claramente que ele será um varão e regerá todas as nações com a palavra de Deus. Portanto, o livro do Apocalipse é o livro das revelações dos últimos dias, reveladas, profetizadas pelo próprio Senhor Jesus, cerca de 98 anos depois que ele subiu aos céus, depois que ele foi crucificado, e ele revelou estas palavras a João, seu servo, na ilha de Patmos, as coisas que haveriam de acontecer na época da segunda vinda do Messias. E quem estiver distorcendo esta profecia do Senhor Jesus, se responsabilizarão pela tamanha gravidade e pelo tamanho erro fatal que estão cometendo contra o povo de Deus. Vejamos agora em Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Jesus sempre utiliza o termo, a expressão filho do homem ou filho de homem. Vejamos agora em Apocalipse 14, 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem. Jesus chama a pessoa da segunda vinda de filho de homem. Meus irmãos, me acompanhem com muita atenção.